Olá pessoal, Ivan Júnior aqui, sejam muito bem-vindos no meu canal. Então vamos tentar trilhar esse caminho da verdade sobre o que realmente aconteceu no dia 28 de abril na Europa, né, na Espanha e em Portugal, gerando então aquele apagão que parou lá a vida de todo mundo, né, naquela fatídica segunda-feira. Né? O que realmente aconteceu? Então, por que eu decidi fazer esse vídeo sobre o caminho da verdade, né, para o que realmente aconteceu lá? Primeiramente, como todos sabem, eu sou engenheiro eletricista, eu sou especialista em energias, trabalho há mais de 20 anos com energias renováveis, e o que eu estou vendo bastante são pessoas, tanto especialistas como não especialistas, ou seja, youtubers que falam sobre tudo, vindo aqui no YouTube e falando lá diversas coisas, né, que, assim, não bate, gente, não fecha, tá bom? E coisas realmente sem sentidos. O que parece, o que dá a entender é que obviamente, o governo, tanto o governo desses dois países, tanto Espanha quanto Portugal, e bem como as agências de energia daquele local, como a própria REN de Portugal, né, que está sendo bastante falada aí, é que eles sabem, talvez desde o primeiro momento, o que aconteceu, mas obviamente eles não podem revelar, não é nenhuma questão de querer, mas eles não podem revelar. Você fala, poxa, você fala bastante sobre teoria da conspiração e tal. Não, gente, o que acontece é o seguinte, eu trabalho com fatos, eu analiso dados, até mesmo na minha profissão, dentro da engenharia, eu analiso dados. E eu digo para vocês que, no mínimo, é muito estranho, tá bom? Seria muito estranho eu vir aqui para vocês, como tem alguns especialistas vindo dizer que foi realmente devido a fenômeno meteorológico e um fenômeno meteorológico raro. Ontem mesmo eu assisti um youtuber falando, bastante famoso, né, que ele fala sobre astronomia, fala bastante, né, sobre essas questões espaciais, e ele dizendo que sim, que foi uma perturbação, né, que houve na atmosfera, e essa perturbação ela causou um aumento da frequência no ar, fazendo com que os cabos de alta tensão vibrassem, né, muito mais rápido. Então, com essa vibração, né, que isso é um fenômeno de ressonância, ou seja, quando você tem o ar, por exemplo, vibrando na mesma frequência que determinado dispositivo, que determinado objeto, vamos colocar então, por exemplo, esse cabo. Então, quando há ressonância entre eles vibram até a falha, até quebrar. É isso que acontece bastante quando nós vemos lá, inclusive esse astrônomo, né? Ele colocou esse exemplo da famosa taça de cristal, quando alguém canta, né, ou emite um som na mesma frequência de vibração daquela taça, a taça vai quebrar, tá bom? É só você achar a frequência de vibração, até porque realmente, de fato, todas as coisas estão vibrando, estão numa frequência, nada está parado, né? Tudo tem a sua frequência. Então, quando você atinge a mesma vibração, a mesma frequência de determinado objeto, de determinado dispositivo, ele tende a falha. Até aí, ok, tudo bem, essa explicação ela é bem legal, gente, para quem não tem um conhecimento, né, mas ou não investiga o que está acontecendo. Então, o que acontece, o que é fato, o que teria causado esse aumento raríssimo, né, de vibração do ar, fazendo com que aqueles cabos de energia ressoassem numa frequência que levassem ele à falha. Primeiramente, o que eu digo para vocês eu acho muito pouco provável que um cabo
de alta tensão que seja, eu sei, é um cabo de extra alta tensão, acima de 400 kV, tudo bem, ok, mas eu acho muito pouco provável que uma linha dessa, apenas uma linha dessa, vai parar dois países. Tá bom? Vai parar dois países. Até porque dois países não estão dependendo de apenas uma linha. Tá bom? De transmissão. Ah, existe o efeito cascata, tudo bem, mas existe a proteção também em cascata. Tá bom? As pessoas falam sobre os efeitos que vai desligar tudo, mas existem as proteções também. O que que faz a proteção? Ela desliga em segundos uma parte que tem falha, tá bom? Para manter as outras ligadas. Agora, você apagar dois países, gente, vamos lá. Dois países, Espanha e Portugal, de norte a sul, ficaram no escuro, além dos registros de apagão em outras cidades, outros bairros mais isolados, na França, na Alemanha. Gente, isso é muito sério. Então, um evento de ressonância, né, num local, atingindo um determinado cabo de uma linha, vai fazer isso tudo? Eu digo para vocês que isso não é nada provável, tá bom? Não é nada provável. Mas vamos lá, seguindo ainda essa linha de raciocínio que eles estão, e eu vou dizer para vocês, eles vão registrar isso, eles vão sim colocar a causa do problema como um efeito meteorológico raro, né? E foi ser feito. Aí sabe o que eles dizem? O que eles pegam e dizem? Então eles me mostram, né? Porque o que eles estão alegando é que houve um aumento extremo na temperatura no interior da França. Tá bom? Um aumento extremo de temperatura, né, que causou essa vibração aí no ar. Gente, peraí, aí vamos lá. Aí a gente pega e investiga, né? E foi o que eu fiz. Eu tô aqui, eu vou passar para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, né? Aí também, vai lá no Google, tá? E coloca lá nas agências meteorológicas, né, de clima, qual foi a temperatura, ou até mesmo a maior temperatura registrada na Espanha no dia 28 de abril. Vocês vão ver que vai aparecer diversos. Vocês podem ver isso. Vocês podem ver. Então, tá aqui, ó. A maior temperatura registrada no dia 28 de abril em toda a Espanha foi de 22 graus. 22 graus. A menor temperatura registrada na Espanha foi de 10 graus, tá bom? Realmente, nós tivemos aí diferenças grandes, né? 22 graus o máximo, 10 graus o mínimo, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se esses 22 cai para 10 em frações de minutos, aí tudo bem, você pode até alegar que vai haver alguma anomalia, alguma intercorrência no ar, se 22 cai para 10. Mas vocês sabem que não é dessa forma que acontece. Então nós estamos registrando os 22 graus, por exemplo. Esses 22 graus pode ter sido registrado no momento lá da falha, que foi algo entre meio-dia e 30, alguma coisa a partir de meio-dia. E esses 10 graus nós estamos falando provavelmente da madrugada. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Venhamos e convenhamos. Não é teoria da conspiração, não estou falando aqui de teoria da conspiração, estou falando aqui de lógica, estou falando aqui de raciocínio lógico. E não vai querer, né, empurrar isso para dentro de mim, tá bom? Uma questão dessa. 22 graus de temperatura, eu causar um efeito de ressonância num cabo e apagar dois países, eu vou contar uma coisa para vocês. No mesmo dia 28 de abril de 2023, essa informação também é aberta, é pública, tá lá na internet, 2023, 28 de abril, sabe qual foi a temperatura registrada na Espanha? A máxima? 40 graus. Foi o registro maior de temperatura registrada na Europa.
40 graus. Aí sim fez calor, gente. Teve cidade lá que fez 37, 35, 38 no mesmo dia. 28 de abril. Caiu, acho que foi numa quinta-feira, eu acho que alguma coisa assim. Depois vocês confirmem lá. De 2023, 40 graus. Desligou alguma coisa? Gente, nem bairro. Se vocês forem ver, porque é estável o sistema elétrico da Europa. É estável. Imagina 40 graus de temperatura, o que não tinha de carga? Solicitando potência, solicitando energia na rede. Com 40 graus. Estava todo mundo com o ar-condicionado ligado. As geradeiras, freezers, tudo. Né? Imagina, 40 graus. Não desligou nada. Não desligou nada. Agora vem, tá aqui. Hoje na Europa, hoje, dia 30, tá batendo 21 graus. Máximo, o registro máximo de hoje é de 21 graus. Tá bom? Inclusive tem previsão de chuva, né? Pouquinha chuva para lá hoje, 21 graus. A temperatura nesse mês de abril, lá na Espanha, tá normal. Tá normal. Então, no dia 28, 22 graus de máxima temperatura. Então, que fenômeno raro é esse? Vai, me explica, que fenômeno raro é esse? Porque fala assim, Ivan, você é engenheiro, eletricista, você deveria colocar uma... Sim, se tivesse uma causa, uma possibilidade técnica para poder trazer, obviamente que eu traria aqui. Eu colocaria aqui. Eu faço análises de qualidade de energia. Agora, para você apagar 2 países, o registro, segundo falado inclusive pelo próprio presidente da Espanha, quando ele deu o pronunciamento dele, é que ele perdeu mais de 15 GB de potência em segundos. Desapareceu mais de 15 gigawatts de potência em segundos. Desapareceu. Foi desligado. Tá bom? Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Qual o caminho da verdade? Qual o caminho da verdade? Se fosse algo técnico, uma falha técnica, uma falha de dispositivo, seja numa subestação, seja numa geradora, seja inclusive como especialistas estão vindo aqui, direcionando a culpa para as renováveis, para solar, para eólica, em relação à intermitência delas. Gente, por favor, porque com essa temperatura de 22 graus, esse máximo, nem os painéis solares estavam no máximo de captação de energia. Gente, por favor, por favor. Infelizmente, é muita balela, é muita enrolação, é muita emblomação que vem colocando aqui. Então, se fosse alguma falha técnica, já saberiam, até porque o serviço já foi restabelecido. Quando o serviço de energia, falo isso como especialista, quando o serviço de energia ele é restabelecido, é porque você já sabe pelo menos aí 80% do que houve, que você restabeleceu. Para você restabelecer, se houve alguma falha, por exemplo, como vieram lá e falaram, né, que o cabo entrou em ressonância e rebentou cabo e tal, enfim. Como é que você volta a energia, então? Tá bom? Então é porque você corrigiu um problema. Para você restabelecer energia, você tem que partir do problema. Tá bom? Você tem que fazer uma análise de rede, tá bom? Para ver se não existe mais problema, para poder corrigir o problema. Então restabeleceram a energia. Então, tecnicamente, se houvesse alguma coisa, explodiu um transformador de uma linha principal, já saberiam. E, obviamente, teriam falado. Agora, como não acharam nada tecnicamente, tá bom, que explicasse a situação, porque não havia, eu tenho certeza disso, não havia, aí vem e me falam de fenômeno meteorológico raro. Porque sabe que as pessoas não vão ligar muito para isso. Né? Ah, tá, o fenômeno meteorológico raro, poxa, que legal, né? Não vão investigar. Aí se você faz o simples ato de ir na internet, digitar e ver lá a temperatura, vai ver que foi uma temperatura de 22 graus.
Coitado dos sistemas elétricos que estão lá no deserto, né? Que temperaturas lá passam de 50 graus, né? Pô, coitado desses sistemas, né? Então, não foi causa técnica e tem colocado isso. Bom, então, qual o caminho da verdade? Qual o caminho da verdade? Interrupção forçada. Interrupção premeditada. Interrupção consciente. E em um lugar de suma importância. Ou seja, dentro de um software, tá, que desligou os equipamentos em cascata. Tá bom? E ainda digo mais, ainda vou mais. Eu tenho certeza que a ideia era que fosse algo maior. Então, obviamente, foi realmente uma situação dessa? É bem provável, tá? Mas uma outra análise que se pode fazer é se houve realmente vibração do ar, um evento raro atmosférico, esse evento não foi pela temperatura, porque não tinha temperatura para isso no local, não foi registrada nenhuma explosão solar, e mesmo que tivesse alguma explosão solar, não teria afetado dessa forma as redes elétricas. Não houve mudança no campo magnético, se não teria sentido de outras formas, tá bom? Então, se houve realmente alguma outra coisa originou, tá bom, esse evento meteorológico. E o que seria? Obviamente, um tipo de arma. Tá bom? Intencional ou não. Intencional ou não. Tá? Como eu coloquei lá de um dos vídeos que eu fiz, tá bom? Mais atrás. Você tem aí armas de pulsos eletromagnéticos, tá bom? Que são lançadas em grandes altitudes, como eu já coloquei aqui, ou de forma intencional ou de teste, ou para teste. Então você pode ter tido alguma nação dessa, ainda mais essas nações fechadas, como Coreia do Norte, como Rússia, como China, que o que eles fazem, eles não reportam para o mundo, gente. Eles não reportam, eles não falam para o mundo, ó, eu vou fazer aqui um teste nuclear, eu vou fazer aqui um teste de uma arma nova. Eles não reportam isso, pô. Eles não reportam. Eles não reportam nem para o povo deles, tá bom? Nem para o povo deles. Então, um caminho da verdade também possível foi algum teste, às vezes nem intencional, de algum tipo de arma que esse sim causou, né, em frações de segundos, lá minutos, essa perturbação meteorológica. Então é isso, tá bom? Eu só gostaria de trazer isso aqui porque eu estou vendo muitas pessoas virem na internet, falarem diversas coisas e persistindo nessa questão. Então eu gostaria de mostrar para vocês essa verdade, tá bom? Que, houve extremos de temperatura lá na China. Não houve, tá no registro, tá bom? Tá no registro, não houve, tá? E teve o apagão e o que causou esse apagão não foi nenhum evento desse. Então, nós esperamos aí, obviamente, que as autoridades, elas reportem aí a verdade. Nós sabemos que é muito difícil e por isso que é importante que todos nós, mesmo eu, aqui no Brasil ou qualquer nação hoje tem que ficar aí alerta, tá bom? Dos próximos acontecimentos, dos próximos eventos. Então, essa é a orientação que eu dou, tá? Vamos ficar alertas aí, porque a verdade não é falada e nunca vai ser falada totalmente, tá bom? Pelos governantes aí. É isso que eu gostaria de trazer. Então,
deixa aqui, tá bom? O like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque eu sempre vou vir aqui revelando para vocês, ou tentando revelar a face da verdade, tá bom? Do que está acontecendo. Ativem o sininho, tá? Da notificação aqui, para vocês receberem conteúdos como esse. Deixem aqui no comentário, principalmente isso, né? O que vocês acham? Você acredita que realmente foi devido à temperatura na Espanha? Você acredita que realmente foi devido a alguma falha técnica? Bom, falha técnica já está descartada até por eles, né? Até eles já descartaram. Então eles estão pressionando essa questão aí de fenômeno raro, né? O que você acredita que tenha ocasionado aí esse problema na Europa? É isso. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.